Olá, sejam bem-vindos e bem-vindos à MF3, Escola de Filosofia. O ideal ético de Spinoza, como que o autor trabalha a questão ética, sendo aí um tema muito marcante na história da filosofia. Antes aqui de entrar propriamente no tema, eu peço aquela gentileza de dar um like, compartilhar, e agradeço aí a todos os amigos, colegas de profissão que já têm feito esse trabalho e o canal tem notado esta audiência. Muito obrigado por este trabalho dos colegas em compartilhar. Pois bem, voltando aqui, o tema da ética em Spinoza, ele vai ficar característico por tratar de um modo específico dois temas, que aqui eu falo no geral, e depois eu passo aqui a tratar no específico, que é a ideia de liberdade e necessidade. Isso vai ser um tema da filosofia, que vai perpassar toda a filosofia, que é o desafio que nós, enquanto pessoas, nós temos. Nós temos um lado que, digamos assim, nos condiciona, o aspecto, por exemplo, biológico, para começar, não é só este, mas este também, e depois nós teríamos um pensamento que tende a querer produzir uma ruptura com esse processo. Então esse tema vai ser tratado por outros autores, de algumas formas interessantes, mas Spinoza dá um tratamento específico ao tema. Ele parte da ideia, para falar então da ética, quando ele questiona, por exemplo, que não haveria nem bem nem mal na realidade. Mas por que ele pensa assim? Ele pensa assim porque ele considera a realidade como sendo algo necessário, como eu falei no vídeo passado. Necessário no sentido de que tudo que ele é porque tem de ser, não poderia não ser. Isso na filosofia tem uma longa tradição. É sinal de que tudo que acontece, ele tem, digamos assim, uma existência que, por algum motivo que nós não conhecemos, faz sentido isso existir. Então, não caberia ficarmos perguntando que algo que existe, porventura, não existiria. Ele depois cria uma longa reflexão para explicar como que nós percebemos algumas coisas como transitórias, mas que o fundamento será algo permanente, que permanece. Então a ideia de necessidade é isso. E para esse fim, para ele justificar essa ideia que não existiria bem e mal, uma coisa que ele precisa resolver é dizer que as coisas, na realidade, não existem segundo um fim separado deste grande único fim, que é a necessidade da totalidade da realidade. Não existiríamos como pensar o fim de uma lapiseira, o fim de um prato, separado, sem ser ligado diretamente a um único fim que todo o real tem, que é a ideia de necessidade. A ideia de que aquilo é assim porque simplesmente é assim que ele é. Parece que a gente dá volta e é isso mesmo, em filosofia às vezes parece ser isso. Então, nada na realidade teria um propósito que não fosse esse único propósito. E é a partir então desse panorama maior é que nós vamos descobrir que muitas das vezes a ideia de mal que nós temos é uma questão de perspectiva. É mal no sentido daquilo, por exemplo, que não compõe comigo. Eu consumo um alimento que me faz mal. Esse alimento, ele não tem um mal em si, mas é uma questão de que ele, para mim, não compõe comigo. Então, resta eu simplesmente evitar aquele alimento. Neste tipo de raciocínio, que nós vamos ver um pouco mais adiante, nós vamos entender como que Spinoza vai propor para nós a ideia de liberdade. É muito interessante que a chave de não ser... Ao mesmo tempo que nós podemos ver que há uma coisa que nos quase que oprimiria, porque a necessidade do real é algo mecânico, que é uma outra moda da época. Não só usar a geometria para ler a realidade, mas de compreender a realidade de modo mecânico. E o que ele faz é isso, é criar uma única mecânica. E, portanto, apesar disto, a liberdade é possível. Isso nós vamos continuar desenvolvendo aqui. Para ele, a ideia de virtude, que é o tema exatamente da ética, o que é ser virtuoso, o que é fazer o certo, é o conhecimento adequado. Então, o conhecimento em Spinoza assume um papel muito importante, porque agir e viver e conhecer são temas hiper interligados um com o outro. Quando eu entendo que tudo é necessário
e que existem algumas coisas que compõem comigo ou não compõem, e é só isto, não tem nada além disto, porque tudo faz parte de uma totalidade que faz sentido existir, eu elimino a ideia do mal. E elimino uma série de outras coisas, e eu só faço isso pelo conhecimento. Já falava do conhecimento na aula passada, e falo novamente. O conhecimento teria aqueles dois primeiros níveis, e o último que seria a intuição. No caso da intuição, seria a ideia de amor a Deus. O amor a Deus seria um processo muito interessante também do ponto de vista do conhecimento e do ponto de vista da liberdade. E, portanto, do ponto de vista da ação humana. Eu vou retomar isso mais adiante. Portanto, voltando aqui, desdobrando essa tríade que tudo é necessário, portanto, não há bem e mal. Depois, a virtude é o conhecimento adequado desta realidade, compreendendo que ela é totalmente necessária e me posicionando dentro dela. E ainda mais, além desse conhecimento racional adequado das coisas que me permite ser livre, teríamos ainda o conhecimento intuitivo de Deus, que é o amor, que é um tipo de paixão. E isso também seria o ápice da liberdade. E o tema, então, para ser desdobrado, tem que ser tratado nas palavras que são bem chaves do tema ética em Spinoza. A ideia de paixão. As paixões são potências da natureza. O homem confirma a natureza, que lendo o meu roteirinho aqui. Nós temos o corpo e a mente que, de certa maneira, se relacionam com o fora, e como mente e corpo sendo a parte da extensão que está inserida no mundo, eles coincidirem, de certa maneira, então não há contradição. Então as paixões que inicialmente são vistas como coisas ruins, como limitadoras, como parte de uma imperfeição humana, para ele, na verdade, as paixões são também parte da natureza e, portanto, fundamentais para a nossa existência. Então as paixões não são coisas negativas. As paixões são coisas positivas para a condição humana. E, de certa maneira, então, os indivíduos colocados na vida, a ideia de viver poderia ser encarado como uma paixão. Esse desejo de se manter vivo. E é isso que vai me orientar em analisar se dadas paixões compõem comigo ou me decompõem. E aí, dessas paixões, nós teríamos o seguinte raciocínio. Quando a paixão apresenta-se para nós apenas como ideia, nós chamaríamos ela de vontade. Quando ela está no corpo, nós chamaríamos ela de apetite. Então, sendo a mesma ordem, ainda que manifestando em perspectivas diferentes. O tema da vontade é quando apenas está na ideia. E nós percebemos isso enquanto vontade, enquanto desejo, diríamos. E a ideia de apetite seria a correspondência disso com o nosso corpo. O segredo está em compor-se adequadamente entre essa vontade e este apetite. É ajustar esse processo. O desencontro desse processo é que é o problema em Spinoza, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Nós teríamos, portanto, a alegria e nós teríamos a ideia de dor. A alegria é quando eu tenho uma vontade que consegue em seguida ter um correspondente no corpo, externo ao corpo, a coisa extensa, e as duas coisas se encaixam. Então, entre a ideia que a gente tem de alegria, de uma coisa que me complementa, e o seu correlato externo, quando essas duas coisas congregam, realmente gera alegria. A dor seria a falta disto. Aqui, continuando sobre essa ideia de alegria e dor, poderia falar ainda de amor e de ódio. O amor seria uma alegria, enquanto ideia, que encontraria um correlato na coisa extensa para isto. E isso formaria a ideia de amor. Ideia real, não só mental, mas a relação disso com o fora. E o ódio a mesma coisa, seria a dor com a sua sensação externa que produziria a dor. Então, finco uma coisa na pessoa, eu teria uma ideia disso e teria o correspondente aqui no meu corpo acontecendo. Isso gera a dor,
Aí geraria o ódio, que é um outro estágio, não seria apenas a dor, né? O ódio seria essa junção de algo externo com algo mental. E é claro que aqui nós sabemos que há uma diferença entre ódio e dor, né? A gente até diria que o ódio é uma dor no fundo da alma, poderíamos dizer assim. Não vou adentrar aqui, dado primeiro a complexidade do tema e a questão de tempo também. Por último, a ideia de paixão no sentido mais negativo em Spinoza, e que portanto seria a fonte de não deixarmos agirmos de modo ético, seria quando nós teríamos ideias que não se adequam apropriadamente à realidade, que não conseguem ver de modo adequado essa relação entre as ideias e a coisa externa às ideias. Então, nesse sentido, esse tipo de afeto que produziria a aflição é exatamente uma ideia confusa. Eu chamaria contemporaneamente de uma dissonância cognitiva. Os amigos que acompanham os meus poemas, por exemplo, desde o ano passado, poderão identificar rapidamente nesses poemas reflexões sempre em torno desta questão, da necessidade de juntar esta operação que acontece dentro da cabeça da gente, que a gente chama de razão, com a ideia dos afetos, que na verdade se apresentam em nós e que nós não temos um controle propriamente. Então, para resolver essa ideia de paixão no sentido negativo, o que Spinoza propõe é se dar conta desse desencontro, que eu chamaria contemporaneamente de dissonância cognitiva, e produzir uma sintonia entre o pensamento e os afetos. Então, nesse sentido, deixaríamos a ideia de paixão de modo negativo. Spinoza sugere, por exemplo, que quando a gente se dá conta, por exemplo, que um outro é limitado, que um outro tem limitações, não porque essa limitação é uma opção dele, mas é uma condição, quer dizer, algo que não depende da liberdade dele, mas o condiciona, essa pura percepção, então, desta realidade do que existe, do que é existente, já produziria em nós um novo tipo de reação à situação. Então, se eu vejo alguém que tem sede, se eu fico com raiva da pessoa que tem sede, porque ela poderia não ter sede, não é bem assim. O professor que está na sala de aula, que a criança pede para beber aula, por exemplo, se ele se dá conta que a criança não está enrolando, mas que realmente ela tem uma demanda de beber água, ainda que pode ter ali um pouquinho de enrolação junto, isso já deixa a cena bem mais leve, bem mais tranquila. Você entender que a criança tem demandas orgânicas, porque está em pleno crescimento, precisa efetivamente beber muita água. E claro, se bebe muita água, tem que ir no banheiro também. Quando então você se dá conta dessa organicidade, que não é fruto da liberdade do indivíduo, mas da própria condição, isso gera o que nós chamaríamos contemporaneamente de uma paz interior. É interessante que o amor em Spinoza, ele tem o poder de destituir o ódio. Então, o amor enquanto sensação de expansão, de alegria de mim, ele é uma atitude, portanto, frente aos outros, frente à realidade, uma atitude que tende a aumentar o meu conatos. Olhar de modo amigável com o que está no meu entorno, se dando conta que são coisas que estão fora, algumas me afetam, outras não, e me dando conta que eu escolho aquilo que me afeta de modo positivo, e o que me afeta e que não me faz bem, eu simplesmente deixo passar, pensando na ideia de paixão no sentido negativo, de sentimentos, que não contribui para a minha composição. Ao fazer isso de um jeito amoroso, eu produzo uma liberdade sobre esses fatos. Eles não me dominam, mas eu simplesmente permito que eles passem e a existência acabe. Portanto, na natureza não há coisas, não há bem nem mal e nem perfeição. Por exemplo, às vezes a gente fica querendo acertar sempre as coisas, mas não é da nossa natureza acertar. Quem inventou que eu tenho como fim uma ideia de perfeição de pessoa? Não foi a partir da própria natureza nossa. Isso foi inventado historicamente no outro contexto. Então, se eu não tenho que eu tenho que ser algo que, no geral, as tradições religiosas
e no contemporâneo, as tradições do consumo em massa, tende sempre a fazer com que, a criar modelos que eu sempre sinto que estou faltando em relação àqueles modelos. Portanto, quando eu percebo que a ideia de perfeição ou de bem e de mal são construções, ainda que existe sim o mal é aquilo que não compõe comigo. Pode compor com a outra pessoa. O estilo de música de uma pessoa pode compor com ele e não compor comigo. E é isso mesmo, está tudo certo, não tem melhor ou pior. Aqui, exemplos que sempre vão criando mais complicações, quando o vizinho coloca o som altíssimo e o vizinho quer que eu componha com o gosto dele. Isso realmente gera um problema. Mas se eu entender que é por uma limitação que o vizinho faz isso, que ele ainda não se deu conta de que ele não precisa ouvir daquela altura, eu já consigo lidar com esta questão de uma outra perspectiva, e não de uma perspectiva odiosa, raivosa. Mas se eu entendo que ele, por uma série de fatores, está condicionado a ouvir daquela altura e está fazendo um uso inadequado da razão dele, para ele perceber o que compõe com ele, e está, de certa maneira, intransigido, está ultrapassando os limites do que é dele, do que do outro, digamos assim que eu, obviamente, tampo o ouvido, em algum momento vou procurar resolver essa solução, não é inquietismo. Mas internamente eu entendo o que está acontecendo, né? Isso passa profundamente por reformular uma ideia de Aristóteles de que as coisas em particular teriam um fim. Então, eu, enquanto ser humano, eu tenho um fim. E, em geral, um propósito. Em geral, esse tipo de propósito e de fim, em geral, vem de fora e não de dentro do próprio indivíduo. O único fim que Spinoza concebe para nós, pessoas, e para todos os existentes, é existir. E isso coincide com a totalidade do universo. Então, entre a totalidade do universo e eu, não existe dois propósitos. Existe um único propósito, que é manter-se, que é, enquanto individualidade, enquanto parte desse todo, trabalhar para que eu continue sendo. Portanto, a ideia de fim é isto. Por fim, a ideia de amor, intelecto, e através do amor, através do intelecto, eu consigo, digamos que, elevar-me, ou não elevar-me, mas eu consigo, através do intelecto, fazer-se presente no amor divino. É uma citação longa, né? Mas aqui é a citação do próprio Spinoza, uma parte dela, do livro da Ética. O amor intelectual da mente por Deus é o próprio amor de Deus. Essa chave de que, através do intelecto e através desta amorosidade intelectual, eu participo da própria amorosidade divina, eu participo da própria essência que é responsável pela totalidade do real. Isso, obviamente, é fruto de muitas questões teológicas, porque, nesse sentido, o meu intelecto ele é a mesma coisa que o Deus, ainda que o Deus em Spinoza não é um indivíduo vingador de justiça e etc. É uma coisa, é uma essência que existe, é uma totalidade existente. Então, o meu intelecto ele consegue fazer parte desse processo através dessa ideia de amorosidade. Há um trânsito, eu diria, entre a minha singularidade e esta totalidade, provando aí haver neste meu intelecto uma mesma natureza desta totalidade que mantém o real existente. Isso é muito complexo para várias tradições, porque alguns vão dizer que então eu seria Deus. E aí lembrando que existiria uma série de assuntos que tem que ser desenvolvido para compreendermos essa ideia de Deus em Spinoza, que não é uma singularidade, que não é uma personalidade, que não é aquele velhinho que senta na nuvem e que cuida da vida de todo mundo. Não é nada disso. É simplesmente uma questão de uma força, não é uma subjetividade humana. E em Spinoza, portanto, de certa maneira, nós, enquanto viventes, de certa maneira, quase que nos despersonalizamos na direção dessa intelecção de Deus. Essa ideia de personalidade, individualidade, como nós temos com muita frequência em Spinoza, não faz muito sentido quando a gente pensa que nosso intelecto consegue se fazer presente nessa totalidade e, neste exato momento, a ideia de liberdade é algo profundo.
porque é como se conseguíssemos ser numa totalidade, mesmo que nós temos desafios aí de uma singularidade, que é a nossa condição, digamos assim, mais forte, enquanto individualidade. Enfim, até o próximo videoaula, e eu tratarei de política e Estado e teologia em Aristóteles, não, em Spinoza. Falei de Aristóteles porque o tema do fim é muito clássico em Aristóteles, que depois passa para a cristandade, e que de certa maneira Spinoza contrapõe isto aqui, quando ele retira essa ideia de que eu, enquanto indivíduo, tenho um fim, e isso impõe em mim uma ideia de um propósito para a minha existência. E aí eu vou me sentir sempre imperfeito. E no caso dele aqui não é esta a jogada. Eu, enquanto vivente, vou viver o melhor. E enquanto vivente não faz sentido, por exemplo, eu atacar um outro vivente. Quando alguém pergunta, mas aí então a questão ética fica em xeque, porque eu posso matar um outro humano. Não. Em Spinoza isso é um problema sério da individualidade. Ela não se deu conta que ela não está autorizada a fazer isso. Como também ela não se deu conta que ela é Deus agora, um minizinho Deus, que ele pode ser o cara, o poder... Não, o pequeno chefinho lá do entretenimento. Não, também não. Isso não é Spinoza. Porque não há esta personalidade deste todo. Ele não é uma singularidade. Essa é a parte mais difícil da gente entender. E quando a gente, então, sai desse lugar egoísta que esse indivíduo aparentemente levaria, nós percebemos que, na verdade, o nosso movimento é contrário, é numa direção de uma totalidade. Isso terá implicações fundamentais para a ideia de política e para a ideia de democracia contemporânea, que alguns autores conseguem extrair de Spinoza para a contemporaneidade. Ou seja, é um movimento totalmente o contrário, quando eu me dou conta de quem realmente eu sou. Quando eu não dou conta disso, é que eu acho que eu sou um pequeno tirano, e isso seria claramente em Spinoza uma confusão mental de perceber o que realmente é a realidade. Que ela não é singularidade, ela é uma totalidade e só existe enquanto totalidade. Muito obrigado por a sua paciência, até um próximo vídeo aula.